Parashá Kitzá, Êxodo 30, versículo 11 até Êxodo 34. Essa parashá, ela traz muitos ensinos e assim nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre ela, porque nessa parashá acontecem muitas coisas importantes. Mais tarde eu vou fracionar e falar sobre alguns detalhes importantes dessa parashá, nada que já não tenha falado aqui. Mas algo que me chama muita atenção e que, assim, é um marco na minha vida, é que Moisés pede para o Eterno: se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Mostra-me que você está comigo, né? Moisés era tão humano quanto nós. Ele precisava de uma garantia de que o Eterno continuava com eles. Porque o Eterno havia tirado a presença dele do meio do povo. O Mishkan foi retirado do meio do povo. E Moisés tinha sentido fagulhas da ira de Deus por conta do bezerro de ouro. E teve que tomar atitudes drásticas, porque ele era um líder. E boa parte daquele povo era a responsabilidade dele, porque era o povo estrangeiro que veio junto com o povo hebreu. Não foi somente o povo hebreu. E esse povo estrangeiro que Moisés trouxe, veio por conta dele. Então, naquele momento, eu acredito que Moisés estava sentindo o peso da responsabilidade. E o peso, de certo ponto, até de se sentir fracassado. Porque na primeira oportunidade, o povo voltou às velhas práticas, a rolar na lama. E aqui, por mais que a nuvem de glória permanecia na tenda de ensinamento, Moisés faz um pedido ao Eterno. Eu vou ler para vocês. Está no capítulo 33, no versículo 12. E disse Moisés ao Eterno: olha, tu me dizes, faz subir esse povo, e tu não me fizeste saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: te conheci por teu grande nome, e também achaste graça aos meus olhos. E agora rogo, se achei graça aos teus olhos, faze-me, rogo, conhecer teus caminhos, e saberei de ti a recompensa dos que acham graça aos teus olhos. E considera que é teu povo essa nação. E disse: minhas faces andarão convosco, e eu te darei descanso. E disse-lhe: se tuas faces não forem conosco, não nos faças subir daqui. E como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Certamente é andando tu conosco, e assim seremos distinguidos, eu e o teu povo, de todos os povos que se acham sobre a superfície da terra. E disse o Eterno a Moisés: também farei isso que falaste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheci por teu nome. E disse: mostra-me, rogo, a tua glória. E disse: eu farei passar todo o meu bem diante de ti, e chamarei em nome do Eterno diante de ti, para ensinar-te como implorar minha piedade. E farei misericórdia quando eu quiser fazer misericórdia, e me compadecerei quando eu quiser me compadecer. E disse: não poderás ver o meu rosto, pois não poderá ver-me o homem e viver. E disse o Eterno: eis aqui um lugar junto a mim, e te porás de pés sobre o penhasco. E será, quando passar a minha glória, que te porei na fenda do penhasco e te protegerei da minha maneira, até que eu tenha passado. E retirarei depois a minha glória, e verás as minhas costas. O meu rosto não verás. Aqui, Moisés clamava pela certeza da graça do Eterno, porque o povo tinha pecado e substituído Deus, Criador dos céus e da terra, por um bezerro de ouro. Nós nos enganamos hoje quando nós pensamos que idolatria são só as imagens.
quando nós atacamos uma comunidade e chamamos de idólatra. Quando dentro de nós há vários postes de ídolos que, até hoje, nós precisamos de um mediador, Yeshua HaMashiach, para interceder por nós diante do Eterno. Porque a maldade do nosso coração e a má inclinação, ela está em vários detalhes. A idolatria nas nossas vidas está em vários detalhes. Moisés, ele tinha uma responsabilidade, um chamado. E muitas pessoas ali acabaram perecendo. Mas Moisés era conhecido pelo Eterno, a ponto do Eterno dizer que dizimaria todo aquele povo e faria de Moisés uma grande nação. Porque Moisés tinha conhecido verdadeiramente o Eterno e jamais poderia voltar às práticas antigas. Jamais se dobraria aos antigos ensinamentos. Moisés era letrado, foi ensinado desde criança. Mas quando ele conheceu o Criador de todas as coisas, é impossível voltar a beber das mesmas fontes. Porque Yeshua até diz: se bebesse da água que eu tenho, jamais sentiria sede. E nós, quando conhecemos e temos essa revelação, nós não temos mais sede das coisas antigas. Nós temos a necessidade da presença que nos foi tirada pelo pecado. Nós temos a necessidade desse contato face a face, porque o Eterno falava com Moisés face a face. Esse vazio que nos cerca, ele é preenchido com essa presença. Nele nós somos completos. E aqui Moisés queria uma garantia de que esse povo havia achado graça diante do Eterno. Mas mesmo que esse povo achou graça diante do Eterno, e o Eterno fez tudo o que fez e continuou fazendo, ele disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser, e eu me compadecerei de quem eu quiser. Por isso que nós vemos na Bíblia homens como Davi recebendo a compaixão do Eterno, a misericórdia, e assim tantos outros, a mulher samaritana, né? E assim todos os outros que se chegaram a Yeshua recebendo misericórdia. Ah, mas Deus tem 2 pesos, 2 medidas? Não. Ele é. Ele é. As leis que nós seguimos é para nós, que somos mal de coração, que nos afastamos com tanta facilidade da presença do Eterno. Ele é suficiente, ele criou. É como um pai com muitos filhos. Não trata todos os filhos da mesma maneira. Oferece a todos as mesmas oportunidades. Mas cada filho precisa de uma atitude particular do pai para crescer, para amadurecer. E quantos filhos rebeldes há? É rebeldia. Rebeldia é idolatria. Prostituição é idolatria. E quantas vezes nós nos prostituímos com ensinos, com argumentos longe da palavra de Deus? Quantas vezes nós criticamos pessoas que têm um relacionamento íntimo com o Eterno porque nós não entendemos, porque queremos colocar na nossa caixa, porque achamos que todo mundo tem o mesmo relacionamento com o Eterno. Moisés aqui teve uma fagulha de raiva do Eterno, uma fagulha da ira do Eterno, porque o Eterno ia dizimar todo mundo. Moisés intercedeu, mas depois o próprio Moisés teve que cortar quase 3.000 homens. Por quê? Porque ele era responsável por aquele povo. Porque ele era responsável por trazer uma verdade. Quantos nós conhecemos? Poucos que trazem uma verdade são esculachados,
são tidos como arrogantes, porque não se dobram às práticas antigas, porque refutam ensinos que estão longe da palavra de Deus, ensinos idólatras, ensinos que afastam as pessoas da verdadeira palavra do Eterno, ensinos que permitem as pessoas tirar isso daqui é bom para mim, isso aqui não é, isso aqui eu vou celebrar, essa festa eu vou celebrar, isso aqui não. Ensinos que permitem as pessoas acrescentar ou tirar as coisas da palavra de Deus. O Eterno não mudou. As coisas do Eterno não mudaram. Mas só vai ver a glória do Eterno passar quem se achegar a Ele verdadeiramente. Só vai ter esse Deus de perto quem parar de brigar com o Eterno como um filho rebelde e se render. Quem parar de acusar o irmão e olhar, e quando vir um pensamento de acusação, começar a olhar e dizer assim, cara, eu tenho isso dentro de mim. Se você acha que aquele teu irmão é idólatra, olha a idolatria, peça para Deus abrir os teus olhos da idolatria que há no teu coração. Se você acha que aquele irmão é prostituto, porque se prostitui com as coisas do mundo, negocia, comerciante, apegado à carne, olhe para dentro de você. Porque há isso dentro de você, as pessoas são um espelho do que há dentro de nós. Todos nós somos a imagem e semelhança do Eterno, mas tem gente que se espelha no mal. No mal. O Eterno fez um sacrifício por todos, que foi dar o seu único filho para que a gente encontrasse o caminho até Ele. Yeshua deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque todos os outros caminhos, o povo negligenciou, o povo abandonou, o povo se misturou, se assimilou, escutou uma coisinha que é, pô, mas isso aqui faz sentido, isso aqui é legal. E se afastou da verdade da palavra de Deus. Nós não podemos esquecer que o Eterno mandou Moisés resgatar um povo para ser separado, e deu regras para esse povo ser separado, diferente de todos os outros povos, que enviou Yeshua, que confirmou a necessidade dessa separação e dessa santidade. E aí quando nós tocamos em alguns assuntos da carne, as pessoas, mas até nisso, mas até aquilo, mas não é muito rígido? Porque todos buscam um argumento para continuar satisfazendo a sua carne e achar que está servindo a Deus. Mas eu quero te dizer que essa presença que Moisés encontrou, você só vai encontrar quando você sair de cima do muro. Quando você disser, eu vou viver o que está escrito aqui. Eu vou olhar a minha vida. Eu vou parar de me preocupar para o outro e vou começar a cuidar da minha vida. O que que eu preciso ser moldado? O que que eu não estou fazendo? O que que eu não estou vivendo? Quando você conseguir fazer isso e você conseguir buscar, você vai começar a sentir e ter a presença do Eterno. Porque Ele é um Deus de perto. Mas Ele não pode se misturar no meio do pecado. Porque a presença dele consumiria toda a carnalidade. Então pare de buscar argumentos para dizer que você não quer praticar aquilo. Que não é bem assim. Seja honesto, digo assim, eu sei que é, eu sei que exige santidade, mas eu não quero. É mais honesto, é mais sincero, porque é uma escolha. E na tua escolha, eu não interfiro, o Eterno não interfere, ninguém interfere, porque você tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que você quer. Agora, se você disser, e se você propagar, e se você for para dentro de uma igreja e disser que serve a Cristo, mas está em cima do muro, se prepara para ser vomitado pelo Eterno. Porque você é morno, e você está só se enganando, porque você não engana ninguém. Você se engana a você mesmo. Olha que triste. O morno será daquelas pessoas que baterão na porta
e dirão, mas eu fiz isso, 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 isso e aquilo em teu nome. E ele vai dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Por quê? Tudo que foi permitido que você fizesse em nome dele não é mérito seu. É misericórdia de Deus para a pessoa que recebeu. Porque Deus usa o que ele quer. Não é por você. Não se glorie. Se aconteceu o que aconteceu, o milagre aconteceu, não foi por você. Foi porque aquela pessoa precisava, era por amor àquela pessoa. Você só foi o canal, só foi um instrumento. E quantos nós temos por aí que vivem na imoralidade sexual, que vivem contra. E aí, porque acontece uma coisa ou outra, se acham um vaso roto. Porque a presença, ela passa e sai para quem precisa receber. Para aquele que precisa, para aquele que é o detentor da promessa. Mas você não retém a glória de Deus. Porque é vaso roto. Porque escolheu argumentos para justificar a não vivência da palavra de Deus. Quantos eu já vi no púlpito? Quantos eu já vi no púlpito? Rotos. Rotos. Mas Deus usa. Ele é glória. É por quem Ele quer. É para quem Ele quer. Não há glória no vaso. A glória é dele. Não há glória no instrumento. A glória é daquele que toca. Não há glória. Pense nisso. Para reter a presença do Eterno, achar graça diante dele, para ver a bondade dele passar diante de nós, nós temos que ser rígidos conosco na prática do pecado. Nós temos que ser sim e não nos assimilarmos. Nós vamos perder pessoas queridas. Nós vamos viver uma vida mais solitária. De homens. Não da presença dele, porque a presença dele será abundante. Abundante. Pense nisso. Reflita sobre isso. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom.